Boa noite a todos, que a paz divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Agora sempre, hoje nós temos a presença do meu querido amigo Santana, que vai nos abrilhantar com mais uma palestra na noite de hoje. Ele que já tem os nossos convites aqui há algum tempo, né, na casa, pelo menos desde quando nós assumimos a presidência do centro, e ele vai nos falar hoje sobre piedade filial. Mas antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos fazer uma leitura, como de praxe, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Demônio, capítulo 78, Verdades e Fantasias. É uma fala de Jesus em João, capítulo 8, versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes, né? O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para estes últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil, na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os nossos discípulos se precatem contra os perigos desse jaiz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Mais um esclarecimento, fantástico de Emmanuel acerca desse ensino de Jesus, que o próprio Cristo, como ele diz aqui, embora dizendo só verdades, que Jesus só diz verdades, muitos não creram nele. E demonstra que a gente está vivendo essa época exatamente disso, de como se acredita em mentira, em promessas falsas, em vazias, enganadores, do povo, nas religiões tem também, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente não consegue entender a necessidade da gente enxergar a verdade, da gente se basear pela verdade, caminhar com a verdade, e nos deixamos levar por essas ilusões que andam aí. Mas tudo isso é previsto no momento que nós estamos vivendo. A Terra passando dessa condição de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, então nós sabíamos que teríamos muito sofrimento, que teriam muitas desavenças, que teriam muitos enganadores, falsos cristos aparecerão em um nome, dizendo que fazem isso, fazem aquilo, que curam e tudo mais. Então é o momento da gente ficar atento. O famoso, que está em Marcos, em Mateus, do vigiar e orar, da gente prestar atenção o tempo todo nas coisas que estão vindo, que estão acontecendo, saber discernir, observar tudo. Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, observa tudo e retém o que é bom ou bem, dependendo da tradução bíblica. Você que é um doutor das Escrituras, isso, como ele está dizendo, tem versões que diz, estuda tudo e observa o bem, retém o bem. Então é o momento da gente fazer isso. Nós não podemos estar alheio às coisas que estão acontecendo, não podemos estar alheio aos fatos que todo dia aí são massificados nos meios de comunicação. Mas fica com o que é bom, com o que é bem, do bem, e deixa as coisas ruins para que as pessoas que ainda se beneficiam disso, ainda se alegram com isso, ainda se sentem bem praticando esse tipo de coisa. Então é o momento da gente realmente
buscar essa regeneração interior, já que no planeta de regeneração, aqueles que aqui quiserem permanecer terão que melhorar a sua condição intelecto e a sua condição moral. Então vamos elevar os nossos padrões vibratórios, os nossos pensamentos nesse momento, pedir a Jesus, como diz o Divaldo, amigo incondicional de nossas almas, que possa, através dos nossos mentores espirituais, dos mentores desta casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sobretudo o mentor espiritual do nosso irmão Santana, para que ele possa desenvolver o seu estudo na noite de hoje, como brilhantemente ele sempre faz, e que nós possamos aclimatar nos nossos corações essa mensagem que ele nos trará e, sobretudo, tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, assim, com essa prece, nós damos por aberto a primeira parte dos nossos trabalhos e passamos a palavra para o nosso amigo Santana. Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nossos corações. Há aproximadamente 70 mil anos, nós éramos em torno de 6 mil seres humanos na savana africana. E lá nós éramos divididos em grupos de 15, 20 e até mesmo 30 indivíduos. E esses grupamentos eram divididos, obviamente, em casais, e esses casais tinham filhos, procriaram, natural. Dentre esse processo, como é relatado no livro Sapiens, uma breve história da humanidade, o autor relata que nesse período o ser masculino ele ia à caça, e então ele ficava preocupado com tudo ao redor, porque tudo ameaçava a alma do homem, tudo ameaçava a vida do homem. E então ele ia para caçar um animal, mas ao mesmo tempo ficava atento demais a um barulho, a algum inseto ou algum outro animal. E na savana africana, ainda hoje, o elefante mata seres humanos. Ele não consome, mas ele mata. O hipopótamo, o rinoceronte, todos matam, mas não consomem. Os felinos, sim, os felinos são capazes de matar e consumir carne humana. Mas, ou seja, todos os animais da savana africana eram perigo para o ser humano. Inclusive, entre elas, uma das serpentes mais perigosas do mundo, que é a mamba negra, cujo veneno pode matar um indivíduo em 20 minutos. E o veneno contido na glândula dela pode matar 20 pessoas. Pelo que se sabe, é extremamente difícil, pelo tempo que ocorre, de salvar alguém picado por uma serpente dessa. Então imagine, você está em plena caça, procurando um animal para você consumir para sua família, mas tudo ao seu redor quer te matar. Tudo ao seu redor te põe em perigo. E então o indivíduo fica com a atenção redobrada ao redor, qualquer barulho ele se assusta. Imagina num momento desse um tipo de lança, mas ao mesmo tempo olhando para trás, para cima, para o chão. Ou seja, focado naquilo que poderia ser ruim. Da mesma maneira, nas casas, nas cavernas, nas formas que eram, à época, usadas para o refúgio, os seres humanos femininos cuidavam do local e dos filhos. Da mesma maneira, com receio de algum animal entrar e matar os filhos, colocar a própria vida dessa mulher em perigo. Da mesma maneira, tentando proteger a todo custo ela própria e os seus filhos de todo o tipo de mal que poderia, porque os animais também caçam, principalmente os felinos. E imagine então se um felino que pode matar e consumir carne humana, naturalmente ele iria caçar os bebês. Sendo assim, nós vamos ver isso até um pouco na Era do Gelo, porque não sei se é uma referência para muitos, mas existe um momento em que um bebezinho é o objeto de desejo de alguns animais que querem consumir a carne dele. Ou seja, esta mulher também ficava focada em tudo que poderia dar errado. Isso gerou na mente humana um conceito conhecido por nós na neurociência como viés de negatividade. Ou seja, é da nossa natureza
de 70 mil anos para cá, nossa mente foi programada para dar ênfase àquilo que é ruim, dar ênfase às coisas que dão errado. Um exemplo prático que eu pergunto aos que estão aqui diante de mim, na internet também, mas eu não vou ver ninguém levantando a mão nem respondendo na internet, mas aqui eu posso. Se você tem 10 reais no bolso, eu te dou uma nota de 100 reais, de presente, sem questionamentos. Te dou de presente 100 reais. No final, no decorrer do dia, próximo ao final do dia, você descobre que perdeu a nota de 10, mas você ainda continua com a de 100. Pergunto, seja verdadeiro, o que te causa mais impacto? Ter ganhado 100 ou ter perdido os 10? No que nós vamos dar mais ênfase? Ou seja, viés de negatividade. E a mídia sabe disso. Então, a notícia que mais dá visualizações, que mais dá o famoso Ibope, né, que é um instituto que pontua a atenção dos indivíduos, são as notícias ruins. Então, nesta maneira, nós que somos sempre enfáticos àquilo que é ruim, vamos viver as nossas vidas dando essa mesma ênfase, inclusive com relação à família. Especificamente com relação aos pais. É natural que nós nos esquecemos, como espíritas, nós sabemos que ninguém é pai ou mãe de ninguém. Nós somos, diante de Deus, todos irmãos. Nós estamos em um cargo de pai ou mãe. Nós não somos pai ou mãe de ninguém. Nós estamos aí colocados numa função. Deus é o único soberano, criador de tudo que existe. Então, se existe um pai, é ele. Algumas pessoas querem dizer que Deus é feminino, é mãe. Ok, não tem problema. Mas só existe um. Ninguém mais é pai ou mãe de ninguém. São funções, são cargos. E um cargo, uma função, pode não ser bem exercido. Vai depender do próprio indivíduo. Não depende nem necessariamente da escola que ele frequentou, ou seja, a cultura dele. Porque nós sabemos de casos de pais que são muito relapsos, mas que os filhos se tornam ótimos pais. Talvez porque conseguem entender que aquilo foi ruim e vão se esmerar para serem melhores do que os pais foram. Da mesma maneira, existem também os indivíduos que vão copiar o comportamento dos pais. Bons pais podem gerar filhos que também serão bons pais, ou não. Vai depender de cada indivíduo. Essa é uma escolha individual. Nós precisamos entender isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Por que eu dei essa base? Para nós entendermos que não é uma maldade inerente de nós. Nós não somos maldosos naturalmente. O problema é que nós fomos reprogramados, nossa mente foi programada de 70 mil anos para cá a enfatizar, a dar maior valor àquilo que é ruim, àquilo que é negativo. Então, quando um pai ou uma mãe ajuda um filho, faz um monte de coisa, vai sempre se lembrar dele, o filho, tudo bem. No dia que fala, não, hoje você não vai sair, hoje eu não vou deixar. Aí não, aí vira o inferno, principalmente no período da adolescência. Se os pais deixam, aquela criatura não vai dizer, cara, meu pai e minha mãe me deixaram sair 3 finais de semana esse mês, não deixaram um, poxa, tudo bem, né? Poxa, estou no lucro. Não. Rapaz, você acredita que os meus pais não deixaram sair final de semana passado? Ou seja, a ênfase no negativo, porque é da nossa natureza. Natureza porque nos programamos para isso. Isso pode ser alterado. Quando eu estou trabalhando como psicanalista, como um paciente, eu digo a ele, aprenda a comemorar as suas vitórias, por menores que sejam. Quem aqui comemorou todas as vezes que tirou 10 ou 9 em alguma disciplina? Pois é. E quem aqui comemorou todas as vezes que você deu mal? Pode levantar a mão, todos. Comemorar dá a ideia de festejar, e eu fico, nossa, cara, você acredita que eu tirei 4 na prova? Cara, não consigo aceitar isso. E fica dias reclamando disso, festejando, comemorando a nota ruim, dando ênfase, dando peso, como que se, rapaz, eu estou arrasado. Essa época de prova me arrebentou. Cara, eu tirei 2 na prova do fulano. É mesmo, cara, caramba, e nem quando fala assim, mas e as outras notas? Não, as outras tirei tudo 10 e 9. Não fala, poxa, é mesmo, caramba, hein? Cara, é assim mesmo, é a vida que segue. Ou seja, nem o outro para questionar, mas e as outras notas?
Caramba, rapaz, você tirou 10 e 9, foi mal numa só, pelo amor de Deus. E é interessante lembrar porque o meu pai, a primeira vez que eu tirei uma nota vermelha, eu tirei 2 em matemática. 2. De 0 a 10, tirei 2. Primeira nota vermelha minha. E eu sempre fui um bom aluno, sempre fui aluno tirar 10, 9, 8. Quando eu cheguei com o boletim para o meu pai, eu já cheguei com o boletim envergonhado. Pensando assim, meu pai vai chamar minha atenção e ele vai estar certo. Porque realmente eu fui relapso, porque não consegui aprender. E ele chegou, era ele que assinava meu boletim. Interessante essas motos que elas fazem mais barulho do que movimento, né? É muito engraçado. Então, meu pai que assinava meu boletim. Então, quando ele pegou meu boletim, olhou, falou assim, nota vermelha, né? Eu baixei a cabeça e falei, pai, infelizmente ele olhou para mim, sorriu e falou assim, não se preocupa não, eu sei que você recupera, você é fera. E assinou o boletim. Moral da história, segundo, terceiro e quarto bimestre, na mesma disciplina, 3/10. É isso. Meu pai soube olhar diferente do que a maioria de nós. Ele viu uma nota 2, mas ele falou, você não é isso. Isso foi só um percalço. Esse não é você. Eu sei que você é capaz. Então está tudo bem. É isso. Ele poderia falar assim, poxa, 2, cara. Vou assinar, mas nossa, estou decepcionado. A maioria faríamos isso. A maioria de nós faríamos isso. Ficar reclamando daquela nota ruim. Ele só olhou e viu. Ele nem disse que nota era. Ele só falou, nota vermelha, né? Eu falei, Pronto, tudo bem. É isso, meus irmãos. Nós temos o hábito natural de dar ênfase àquilo que é ruim. Então, quando o texto de Kardec vai nos falar, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar da piedade filial, é dizer que nós precisamos aprender a sermos gratos pelas coisas boas que eles nos fizeram. E eu sei disso hoje, eu aprendi um pouco tardiamente, porque eu sempre tive muitos problemas com a minha mãe. Muitos problemas. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não estou dizendo isso para dizer que isso é bonito. Eu estou apenas dizendo que é a verdade. E segundo o próprio Cristo, a verdade liberta. E eu tive sérios problemas com minha mãe. E eu fiquei durante muitos anos sem conversar com ela. No início dos primeiros anos eu tinha ódio dela, pelo que ela havia feito comigo. Depois esse ódio foi passando, só que infelizmente, de minha parte, ele se tornou indiferença. E ela já não era alguém mais com quem eu me importava. Então, não tenho orgulho de dizer isso. Eu estou dizendo isso apenas porque é a verdade. Então, de uma maneira, com a intenção de alertar, para acordar aqueles que podem fazer isso antes de mim, que têm tempo para olhar e sim, entender. Eu preciso honrar os meus pais, preciso reconhecer neles a grandeza, o que fizeram por mim, mas preciso também lembrar que eles são seres humanos, falhos. Mas a Bíblia diz que é para honrar teu pai e tua mãe. Diz realmente, Êxodo capítulo 20, verso 2. Diz sim, está lá, é uma das ordens. Mas Paulo de Tarso escreve ao povo de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4. Ele diz que cabe aos filhos honrarem o pai e a mãe, repetindo o que está lá no Êxodo, para que tenha vida longa sobre a terra. Mas Paulo faz um alerta importantíssimo, porque ele nos diz, pais, respeitem os vossos filhos, não despertem a ira dos vossos filhos. Ali, Paulo entendeu, ele já sabia, um indivíduo extremamente sábio. Ele se tornou sábio. Quando era Saulo, não. Ele era muito inteligente, mas não era sábio. Quando ele se torna cristão, ele vai usar de sabedoria. Ele entendeu, olha, tem que haver respeito mútuo. Não adianta alguém me escorraçar constantemente, me colocar para baixo, me desanimar de todo custo, me ofender, e eu ainda tenho que ficar exaltando essa pessoa. Não, tem que haver uma reciprocidade. Sim, eu vou reconhecer que a minha mãe me deu a oportunidade do reencarne, eu agradeço a ela por isso. Glorifico a Deus por ela ter me dado essa oportunidade, por muitas das coisas que ela fez por mim, mas infelizmente eu não tinha, à época, a maturidade de entender que as coisas ruins que ela fez, eu acabei dando muito mais ênfase.
E é a hora que nós temos que aprender. Sim, os nossos pais vão errar, faz parte, são seres humanos. Mas precisamos olhar com a intenção de, inicialmente, pelo menos, perdoar o erro, porque todos erramos, isso é fato. Só houve um momento na história da humanidade que um indivíduo que não cometeu erros pisou na terra. É o próprio Cristo. Mesmo ele, só ele, na época dele, ninguém mais. Então todos erraram, todos erram, e durante muito tempo cometeremos erros. Faz parte do processo, mas reconhecer. E é interessante porque Victor Marie Hugo, ele diz uma das frases mais sublimes que ele emite, ele diz assim, que os infelizes são ingratos, pois isto faz parte da infelicidade deles. É natural do indivíduo infeliz a ingratidão. Todo indivíduo ingrato é infeliz. Vocês nunca conhecerão na história da vida de vocês alguém que seja feliz e ingrato. Todo ingrato é infeliz e toda pessoa grata é feliz. Da mesma maneira, em contrapartida, todo feliz é grato e todo infeliz é ingrato. É natural. São sequências comuns. Esses tópicos trabalham sempre em conjunto. Infeliz com o ingrato, feliz com a gratidão. Tem aqui tudo bem? Beleza? Então, seguindo. Quando nós somos alertados por Kardec para honrar, é interessante lembrar, pelo escrito de Kardec, né, ele codifica, nos alerta porque eu preciso lembrar exatamente isso. Todos cometemos erros. E como eu quero ser recebido, como eu quero ser tratado quando eu erro? Eu quero ser todo dia taxado, apontado por aquele erro? Ou eu quero que alguém olhe para mim e fale assim, tá, tudo bem, vamos seguir a partir daqui. O problema do erro é que, quando eu olho para trás, eu entendo que cometi um erro, só existem duas coisas possíveis para fazer sobre o erro. Ou aprender com ele, ou viver uma vida de lamento. E é aí que nós erramos. Lamentar o que passou. Eu não lamento as minhas atitudes, eu aprendi com elas. Eu sei que numa próxima oportunidade, eu terei sem dúvida em mente isso. Eu já acordarei numa próxima existência, entendendo meu pai e minha mãe na próxima existência, sabendo que está tudo certo. Eles vão poder cometer erros como eu. É natural porque nós temos o hábito de acreditar que os pais serão sempre os protetores, sempre vão nos proteger, sempre serão bondosos. Mas, como eu disse, somos humanos e alguns serão relapsos. Alguns abandonarão os filhos por conta de outras coisas, por conta, muitas vezes, do trabalho ou simplesmente por aventuras. Abandonarão esse trato. Por que eu sempre busco falar e honrar o meu pai? Sei da minha dificuldade de honrar a minha mãe, não tenho dúvida disso. E como eu disse, não me envergonho disso. Aprendi. Não vou ficar lamentando isso. Mas eu acho muito legal. Eu gostaria de ter tido uma mãe que, do meu ponto de vista, merecesse a mesma honra com a qual eu falo do meu pai. O meu pai, eu vou tentar ser breve, porque vocês não estão aqui para ouvir a minha história, mas o meu pai era alcoólatra e fumante. Meu pai bebia de cair nas ruas, de tamanho, e bebia todo dia, era alcoólatra mesmo. Quando minha mãe disse a ele, eu estou grávida, ele virou para ela e disse, a partir de hoje eu nunca mais bebo nem fumo na minha vida. E, interessantemente, nunca mais. Nunca mais bebeu uma gota sequer de bebida alcoólica. Nunca mais colocou um cigarro na boca. Naquele instante, eu gosto de honrá-lo, por quê? Porque ainda que tivesse uma vida completamente ao acaso, vamos dizer assim, sem grandes responsabilidades, sem responsabilidade com o próprio caminho, ele entendeu que ele tinha que ser responsável por alguém. Ele tinha que ser responsável, se tornar alguém responsável por alguém que viria. Não só ser o meu responsável, mas se tornar alguém responsável com a própria vida, com a própria saúde. Se cuidar para que ele pudesse criar o filho. E criou de uma maneira fantástica. Eu costumo dizer que meu pai é o homem da minha vida. E ele é. E onde quer que ele esteja, ele é responsável. Eu falo isso sempre, né, Rubens? Que o único medo que eu tenho é causado pelo meu pai. O medo de decepcioná-lo. Eu tenho muito medo de chegar do outro lado, eu sei que ele vai me abraçar, me beijar, me babar a cara, eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho muito receio de ele olhar para mim e falar assim, poxa, não foi o homem que eu esperava que tivesse sido. Ou seja, estou decepcionado. Esse medo eu tenho. Então eu me vigio a todo instante para que eu, mesmo sabendo que eu erro e vou continuar errando,
para que eu possa honrá-lo e não ser alguém fora da curva que ele escolheu para mim. Ou seja, eu busco ser uma pessoa de bem, um homem honesto. Vou errar? Claro, faz parte. Mas eu busco me vigiar principalmente por isso, por causa do exemplo que ele me deu. E eu não quero desonrar o nome dele de forma alguma. E eu sou chamado, desde os 7 anos de idade, pelo meu sobrenome, que é o sobrenome dele. E ele ficava numa alegria imensa quando alguém chegava na porta da minha casa e chamava pelo Santana, e não pelo Carlos. Eu falava, o Santana está aí? Senhor Antônio, o Santana está aí? Ele está. Aí ele me chamava, Carlinhos, estão te chamando. E ele ficava feliz, porque era o nome dele. Então, eu tenho que honrar esse nome. Eu preciso que ele saiba. Aí um amigo meu, muito bondoso, uma bondade fora de série, assim, uma sensibilidade, uma marreta de 5 quilos, igual o Pedro, virou para mim e falou assim, mas se chegar do outro lado e já estiver reencarnado, eu falei, não interessa, eu agarro, ele ficou 3 dias com ele agarrado. Vai ficar em coma na encarnação atual dele. Depois vai ser um milagre, depois de 3 dias de coma, do nada ele volta. Mas ele vai recontar as histórias que ele me contava. E eu sei de cor, lembro de todas elas, mas eu quero ouvir dele de novo. Porque eu sinto saudade dele. É isso que é honrar alguém. É saber que esse alguém faz tanto parte da sua vida, mas não somente da sua história, mas da sua vida, ainda que não esteja mais presente. Ele faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Sempre que posso eu falo dele, do exemplo que ele é, porque eu preciso seguir. Quantos de nós aqui passamos por pais problemáticos, ou em algum momento da vida deles foram problemáticos? Mas nós temos o hábito ainda de achar que os nossos pais são super-heróis, que estão num patamar, num pedestal, e num patamar inalcançável para nós. Nós olhamos nossos pais ainda como bebês, na tentativa de olhar alguém que está muito acima. E quando eles falham, a decepção é imensa. Quando há um momento que o ser humano cria seu primeiro divisor de águas, é quando ele consegue tirar o pai e a mãe do pedestal. Reconhecer e entender que eles são humanos. Porque até então não, eles são acima disso. Certa vez um jovem disse para mim assim, eu não acredito Papai Noel, porque Papai Noel é meu pai. Eu falei assim, engraçado, né? Eu, quando descobri que o Papai Noel era meu pai, fiquei mais feliz ainda. Porque pelo menos eu sei quem é, e eu sei que me ama. Além de me dar presente, ele me ama. O outro só distribui presente. Não dá para amar todo mundo, ele nem conversa com ninguém. Ele fica escondido lá onde quer que seja, e uma vez por ano ele está distribuindo presente. O meu pai vai estar ali presente na minha vida, me educando, me inspirando. Eu fiquei mais feliz quando eu descobri que o Papai Noel era meu pai. Muito melhor, nem comparação. E é isso. Então, quando Kardec vai nos alertar para essa honrar, ter a piedade, ou seja, apiedar-se. O que é apiedar-se de alguém? É quando a dor do outro, o sofrimento do outro me incomoda. Então, algumas pessoas antigamente, os mais antigos, diziam assim, é errado ter pena. Não, não é. É errado de um ponto de vista teológico, que é, se eu tenho pena de alguém, é porque eu acredito que aquele alguém está sofrendo sem motivo, sem merecer. Isso não é verdade. Teologicamente isso está errado. Mas na nossa vida, no dia a dia, está coberto de razão. Ter pena, está certo, pode sim, e deve. Porque o Emmanuel diz que até amar nós aprendemos. E então, como é que inicia o amor? Piedade. Quando eu olho para alguém que está em sofrimento e a dor desse alguém começa a me incomodar, é um processo de apiedar-se, ou seja, ter piedade. E isto vai naturalmente crescer e em algum momento eu vou amar esta pessoa, a ponto de querer saber de onde ela é, de onde ela veio, se ela tem família. Mas a primeira reação é apiedar-se. Nós vemos, por exemplo, um animal na rua, ficamos, tadinho do bicho, olha só, abandonado. A gente até fala, mas vai chegar uma hora que quando nós vemos, durante muito tempo o nosso dia parece que foi estragado. A gente vai ficar pensando, tadinho, e aí? Como é que faz? Correndo de ser atropelado, não tem onde comer. Até que em algum momento, quem tiver condições, vai ver e fala assim, vou te levar para casa. Da mesma maneira, nós precisamos entender isso, aceitar isso no nosso dia a dia, na questão dos sentimentos.
entender, olhar para os nossos pais e falar assim, tá, tudo bem, falhou gravemente. Eu conheço um caso, eu falo no AA, vez ou outra, eu faço parte de um grupo que chamam de Amigos do AA. São profissionais que não são alcoólicos, não estão em tratamento no AA, mas que auxiliam o trabalho do AA. E certa vez eu fui falar num dos AAs, num dos núcleos, e eu vi um homem que disse o primeiro nome, né, como eles sempre fazem, eu sou um alcoólico em recuperação, eu não bebo 24 horas. Só que ali, por função da festividade, ele disse, já há 39 anos. Há 39 anos ele havia parado de beber. E eu achei aquilo muito interessante, falei, caramba. Aí logo se imagina, então o que o indivíduo está lá ainda? As pessoas não entendem. O indivíduo que ele tem algum tipo de vício, em algum momento esse vício perderá o efeito no sentido de ele vai perder a vontade, mas ele não perde a compulsão. As pessoas não entendem isso. Então o indivíduo, no caso do AA, vai chegar a hora que ele não vai ter vontade de beber mais. O problema é esse, que se ele beber, ele volta lá no limite, bebendo um monte, muito. Ele volta no máximo, de um dia para o outro. Então ele não perdeu a compulsão, ele perdeu a vontade. A luta inicial é combater a vontade de beber. Depois, a permanência em não beber. Porque entender que não há cura. Meu pai entendia isso, por isso que ele nunca mais bebeu, ele sabia que não era possível curar. Meu pai me contava, eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, e ele chegou num bar e pediu uma crush, que depois foi relançado. Eu sou da época da primeira crush, tá, gente? Não sou só eu não, mas eu vou dizer que foi só eu. E meu pai abriu a garrafa e colocou num copo para mim e bebeu o resto na garrafa. A chance de ter gosto de álcool, de ter gosto de cachaça no copo é grande, porque de repente foi mal lavado, mas na garrafa não. Porque na garrafa na fábrica é lavada com água fervendo. Depois é colocado líquido e tampado. E ela não fica de cabeça para baixo para entornar álcool e ele invadir a tampinha. Então a chance de ter gosto de álcool na garrafa é zero. Mas meu pai contava que na hora que ele colocou a garrafa na boca, ele sentiu nitidamente o gosto da cachaça. Ele tirou a garrafa assustado, olhou para ela como se estivesse confirmando o que eu estou bebendo. O ambiente puxando, chamando. E nós, como espíritas, sabemos que ali não há uma dependência somente química e psicológica. Há uma dependência também espiritual. Há os vampiros, os indivíduos que vão beber, vão fumar, vão usar drogas junto daquele indivíduo. Então ali aquele ambiente tentando buscá-lo. Então é uma vigilância. E quando esse indivíduo do AA falou de 39 anos, já falei, cara, vou começar com ele, acho bacana isso, um bom exemplo. E eu cheguei para ele e falei assim, eu posso falar com você? Claro. E logo após a minha palestra, fui fazer uma palestra para eles. Aí, tomando um café lá com eles, que eles sempre têm um café, um biscoitinho, um negócio muito bacana. Você tem que tirar a oportunidade de ir num grupo de AA, no período que as reuniões forem abertas, é muito bacana. Você vê as pessoas que estão ali lutando para se libertar. É muito legal, porque tantos que parece que estão lutando para ficar no vício, e ali tem muitos que estão ali lutando para ser livres. E eu cheguei para ele, conversei com ele, falei assim, rapaz, 39 anos sem beber. Caramba, que bacana. Ele falou assim, mas não é lá uma grande conquista. Eu falei, como não? Ele falou assim, porque, meu jovem, a minha família até hoje não me perdoou. 39 anos depois, sem beber, ele não conseguiu o perdão dos filhos. Mais uma vez, porque eu falei lá no início, eu preparei vocês para essas informações. É da natureza do ser humano, por conta de uma programação mental de 70 mil anos, dar ênfase ao negativo. Eles não olhavam para ele e viam aquele bêbado, aquele alcoólatra, que causou uma série de vergonhas, uma série de problemas para eles. Não conseguiam mais ver um homem, já há 39 anos sem beber, livre do vício no sentido de consumo, tá, gente? Fique claro, porque ele será sempre alcoólatra, até a morte. Por isso que, tanto que ele não evita o primeiro gole, não existe isso. Então, mais há 39 anos, lutando, e não recebeu o perdão. Não houve piedade. Em algum momento, os filhos não olharam e falaram assim, caramba, meu pai está mudado. Eles conseguiam olhar para ele e ver sempre o alcoólatra,
Sempre o indivíduo bêbado, causando transtornos, não conseguiu enxergar uma mudança nele. Por quê? Porque a visão estava congelada na dor, naquilo que era ruim, porque nós temos esse hábito. Quando vamos falar de apiedar-se dos pais, é saber isso, olhar para eles com um olhar mais carinhoso, mais caridoso, e perceber, olha, tudo bem, às vezes, vamos ser honestos, porque a mentira aprisiona. Jesus disse que a verdade liberta. Infelizmente, às vezes, há momentos que o convívio não é possível. Assim. Mas, por eu não conviver, não quer dizer que eu tenho que odiar alguém. Eu acho interessante uma fala do Cláudio Duarte, um pastor, ele fala muito sobre família, ele diz algo fantástico. Ele diz assim, a Bíblia diz que eu devo amar. Ela não diz que eu devo gostar. Porque gostar é sabor, é gosto, e tem gente que o gosto é ruim. Mas eu não quero dizer que eu não possa amar essa pessoa. Eu posso desejar-lhe o bem, que ela esteja bem, que ela esteja feliz. Talvez seja necessário diminuir a frequência dos encontros com esses pais, ou com um ou com outro, mas lembrar que eles são somente seres humanos como nós, e que se nós erramos, eles também erram. E muitas das vezes eles estão apenas copiando a sequência natural da cultura que os pais deles passaram. Os ensinos dos pais. Estão apenas replicando aquilo que aprenderam. E então se tornam decepcionantes, como os pais dos seus pais foram decepcionantes. Nós precisamos aprender a quebrar esse ciclo, a quebrar essa envergadura de repetição, essa curva em loop. Nós precisamos aprender a mudar, reconhecer, meu pai e minha mãe fez isso, então eu serei um pai e uma mãe diferente. E é interessante porque muitas vezes nós dizemos o seguinte, eu gostaria que algumas pessoas aqui me dissessem se passaram por isso. Quando nós éramos mais jovens, nós dizíamos o seguinte, quando eu for pai ou mãe, né, eu vou criar os meus filhos com respeito, eu vou confiar na educação que eu vou dar para eles. Não vou ficar perguntando quem vai, onde vai, eu vou confiar na educação, eu vou ficar prendendo eles não. Eu vou educá-los para não precisar fazer isso. Quem aqui disse isso? Levanta o braço. Quem aqui conseguiu? A música é muito clara, ela diz assim, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque quando nós nos tornamos pais, nós entendemos que não era perseguição, era cuidado. Que não é que eu não confiava nele, eu não confio nos outros, porque eu não sei como os outros foram criados. É apenas o amor que demanda proteção. Mas nós éramos revoltados demais para entender isso. E então, hoje, vocês que prometeram e que não conseguiram cumprir, devem se olhar no espelho vez ou outra, ou estar próximo de um espelho, o espelho do lado, assim, e dizer assim, onde você vai? Com quem você vai? Ó, tá hora aqui dentro de casa. Eu conheço a pessoa que você vai? Eu conheço a família? Eu quero conhecer. Aí daqui a pouco você vira para o lado e olha para o espelho, meu Deus, virei meu pai. Ou seja, finalmente entendeu. É muito comum os filhos entenderem que, em regra geral, os seus pais são os melhores amigos da vida deles após se tornarem pais. Porque vão entender tudo aquilo que aconteceu. Vão entender aquele zelo. É interessante também porque alguns reclamam, minha mãe e meu pai davam atenção lá do meu irmão. Meu irmão podia fazer o que ele quisesse. Eu não, eu ficava tudo ali, em cima do chicote ali, onde você está, deixa eu ver se tem dever de casa. Meu irmão, eles nem pegavam a mochila dele, nem perguntavam. É óbvio que não, porque o outro era responsável e você não era. E naturalmente eles queriam te proteger, te preparar e entenderam que você demandava mais atenção do que o seu irmão, porque o seu irmão, querendo ou não, já estava caminhando numa linha mais reta e você estava fazendo uma curva bem acentuada. E então sim, os seus pais foram mais incisivos na busca da sua melhora. Por quê? Porque queriam de você que você se tornasse um homem ou uma mulher de bem. Mas aí não, eu vejo como perseguição. Mas quando nós alertamos sobre isso, falamos sobre isso, a pessoa para e pensa, caramba, é mesmo. É isso, é entender.
Existem pessoas que são naturalmente, processo reencarnatório, que são naturalmente responsáveis, mas alguns não. Aí nós vamos recorrer a Jesus falando das ovelhas. O que um pastor faz? Deixa as 99 ovelhas seguras lá, mas vai atrás da que você está se perdendo. As outras estão em segurança, elas estão protegidas, mas aquela que está se perdendo é ela que precisa de atenção. Então Jesus, nessa parábola, ele vai nos alertar que ele irá atrás daqueles, e aquele indivíduo vai receber mais atenção, e vai ser cobrado mais, uma mudança de intenções, de pensamento, de atitude, uma mudança de conceitos. Quantas vezes vocês aqui, quem aqui é pai ou mãe, levante o braço, por favor. Quantas vezes vocês já se pegaram dizendo assim, cara, eu estou fazendo isso para o seu bem, você não entende só agora, mas você vai entender. Aí nós olhamos para a cara do filho, dá a impressão de que ele está te olhando, mas na cabeça dele está assim. Aí você fala assim, é um absurdo, você não presta atenção no que eu estou te falando. É porque ele não sabe que muitas vezes esses pais também foram esses indivíduos que olhando para os pais ficaram, ou seja, cantando uma musiquinha, brincando na mente, só olhando. A responsabilidade virá com o tempo, entendam, a velhice não é opcional, ela sempre chega. Só há uma forma de não envelhecer, morrer jovem. Mas a maturidade é uma opção, é uma escolha. E alguns, só depois que passam por uma grande dificuldade, fazem essa mudança. Sigmund Freud vai nos dizer que quando a dor de não mudar for maior que a necessidade, quando a dor de não viver for maior que a necessidade da mudança, o indivíduo muda. Então, quando o indivíduo vê que ele não está conseguindo estar bem, quando isso for a tal momento de sofrimento, ele vai iniciar a mudança dele. Muitos mudam logo rapidamente, outros vão demorar muito. Na neurociência nós dizemos que só pode se mudar de duas maneiras possíveis. Autoconhecimento, quando você se conhece, se analisa e faz a sua mudança, ou sofrimento extremo, que é a fala de Freud. E é interessante que Jung, um outro psicanalista, vai falar da outra parte, que ele diz assim, só é possível mudar aquilo que eu primeiro aceito. Então, quando eu inicio o conhecimento de mim mesmo, eu inicio a minha mudança. Então, quando esse jovem chegar a uma certa idade, for necessária a maturidade, talvez ele terá a gratidão de lembrar, caramba, então era isso. Então não era uma perseguição, não era porque não confiavam em mim, era apenas porque estavam cuidando de mim. Quando eu achei que estava sendo escorraçado, que estava sendo limitado, que os meus amigos podem sair, mas eu não posso, que droga de vida, eu não tinha parado para pensar que os meus pais estavam tentando, de alguma forma, dentro do conhecimento deles, me proteger. E muitas vezes de mim mesmo. Porque nós temos esse hábito de sermos extremamente descuidados com nós mesmos. E a hora, quando eu me vejo na necessidade de mudança, na obrigatoriedade da responsabilidade, é legal que eu pare e pense, quem me preparou para isso? Quem já havia me falado sobre isso? Eu apenas ignorei. Entendam. Quem está falando para vocês aqui é alguém que errou ao não reconhecer na própria mãe tudo isso. Mas aprender com o erro alheio é princípio da sabedoria. Então eu peço para que vocês que estão me ouvindo sejam sábios. Há uma fala que diz assim de maneira fantástica: o sábio aprende com os erros alheios, o tolo com os próprios. Eu fui tolo, mas eu espero que vocês sejam sábios. Olhem para os seus pais e vejam seres humanos. Vejam pessoas que falham. Sim, como eu disse, há uma dificuldade do convívio. Sim. É uma obrigatoriedade? Não, porque vai ser ruim, você vai ficar mal. Mas, vez ou outra, se você puder falar, se tiver uma oportunidade de estar junto, não cometa o erro que eu cometi. A minha mãe se tornou alguém, uma completa estranha na minha vida. Não se permitam isso. Olhem e vejam. Minha mãe comete erros, meu pai comete erros, mas é alguém que, errando, mas está tentando acertar. Claro, existem exceções.
Existem pessoas que são relapsas mesmo, é da natureza do indivíduo, e infelizmente não dá para questionar. Certa vez, a primeira palestra que eu fiz fora da região foi falar em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina. Fui falar num encontro no período de carnaval, que ela é chamada de Cogel. Fantástico, lindo o evento. Mais de 200 jovens dentro de uma escola tipo CIEP, só que ela chama CAIC. No período de carnaval, todo mundo lá animado, estudando, feliz. E eu fui falar para um grupo de jovens de 14 a 16. Minha primeira palestra. Eu ia fazer outras 2 palestras do evento. Ia fazer com um outro intervalo de idade, depois ia fazer um seminário no domingo de manhã para todos. E ali a minha primeira palestra, eu cheguei, sentei no chão, estava de bermuda, um calor danado no período de fevereiro, início de março, que é o carnaval. Sentei no chão, comecei a conversar com eles sobre a importância da família, segundo a visão espírita. E falei, obviamente, com elas para eles, falei, olha, os seus pais veem vocês como presentes, como joias, como coisas preciosas. E cada um vai proteger de uma forma. Às vezes a pessoa vai esconder isso. Às vezes ela vai exibir com proteção. Então, cada um vai agir de um jeito. Mas pode ser que em algum momento os seus pais não consigam mais conviver um com o outro e eles decidam por separar-se. Mas vocês não deixam de ser filhos. Muitas vezes eles demoram, inclusive, para separar por causa de vocês, para não causar um impacto maior em vocês. E fui falando uma série de exemplos, até que em algum momento estava num canto assim, um jovem, eu nunca vou esquecer disso. Esse jovem virou e falou assim para mim, e o meu caso? Eu falei, qual é o seu caso? Ele falou assim, eu sou adotivo. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, poxa, que pena, você vê dessa maneira, né? Tá tudo bem, é seu direito, mas eu vejo de outra forma. Mas eu entendo que você veja dessa maneira. Mas eu quero que você saiba que eu vejo de outra forma. A forma que eu vejo, eu acredito que é muito bonita. Mas a forma que você vê realmente é muito triste. Como assim a forma que você vê? Eu falei assim, não, porque você olha e vê indivíduos que participaram da sua construção genética. Seus pais biológicos, e você vê como te abandonaram. Pessoas que não te quiseram. Que você era irrelevante para eles. Eu vejo um casal que lutou contra a lei brasileira, que é uma das que maior dificuldade gera para adotar, tem os seus motivos, ok, mas é uma das leis que mais dificultam a adoção. Lutaram durante muito tempo porque queriam você, especificamente. Bateram o olho em você e quiseram você. E lutaram contra tudo e contra todos. Fizeram de tudo que puderam para ter você. Então, você olha pelo lado dos seus pais biológicos, que eu não sei o motivo, não sei nem se você sabe, se te abandonaram porque não puderam, porque não quiseram, não sei. Mas, para mim, também é muito fácil, porque eu não passei pela sua situação. Mas eu vejo que isso é irrelevante, já que você tem um par, você tem um casal de pais que te amaram desde o primeiro momento que bateram o olho em você. E fizeram tudo o que puderam, lutaram ardorosamente e venceram, conseguiram. Hoje eles têm você é filho deles. Então eu vejo dessa maneira. Aí a lágrima correu nos olhos dele, tadinho, e os jovens levantaram, abraçaram, é muito bacana o trabalho deles, abraçaram e tal. Aí se levantaram, quando terminou a palestra, vieram me cumprimentar, me abraçaram, me beijaram. Aí eu falei, bacana, que bom, né? Eu espero ter conseguido ajudar. E aí eu sentei num lugarzinho assim, no corredor do CAIC, fui olhar meu agendamento de palestra, o que eu ia fazer naquela hora, tá? Porque ali até então eu só conheci uma pessoa, que é o André, amigo meu, André Serpa, que me levou para lá. Eu não conhecia mais ninguém, fui conhecendo essas pessoas lá. Hoje tem um imenso número de amigos entre eles. E aí estou sentado, daqui a pouco vem um grupo de adultos na minha direção. Aí viraram para mim e falaram assim, podemos falar com você? Eu falei, claro. Aí um deles falou assim, você pode ficar de pé? Eu falei, me perdoe, desculpe, posso sim, me perdoe é falta de educação. Quando eu levantei, me agarraram, me beijaram, me esfregaram, só não me bulinaram. Mas me agarraram, me apertaram, me beijaram, passaram a mão no meu cabelo, no meu rosto. Eu falei assim, gente, vocês não estão fazendo confusão, não? Você é o teólogo? Aí toda vez que alguém me pergunta isso, eu vou pensar, eu respondo, para a honra e glória do Senhor.
Falei, sou para a honra e glória do Senhor. Então, falei assim, mas então, é a minha primeira vez aqui, eu não conheço ninguém, vocês não estão me confundindo com alguém? E realmente eu não tinha entendido, de todo o coração. Falei assim, não, você acabou de fazer, eu falei, acabei de fazer minha primeira palestra. Aqui, eu nunca tinha vindo aqui antes. Então, mas você falou para os jovens de 14 a 16. Eu falei, então, nós somos uma parte dos pais deles. Falei, caramba. Aí tinha um homem, que ele estava com o olho marejado e uma lágrima correndo. Nunca vou esquecer o rosto dele. Ele virou para mim e falou assim, não tenho condições de falar com você agora. Eu falei, não, tudo bem, você não precisa falar nada mesmo, não. Eu preciso sim. Tudo bem. E aí, meu filho, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, que os bons espíritos te cerquem. Aí uma virou para mim, uma mãe, e falou assim, a minha filha, eu sou separada. Ela chegou para mim e disse o seguinte, mãe, agora eu entendo. Aí ela falou assim, meu filho, ela falou comigo, eu sempre falei com ela, nunca entendeu. Eu falei assim, minha irmã, está tudo certo. Ela, por quê? O Cristo mesmo disse, o profeta não tem valor na sua terra. Ela precisou ouvir de outra pessoa. Ouvindo de você não entendeu. Então ela veio me pedir perdão pelas reações dela, que agora entendeu que ela não deixa de ser filha de nós dois. E que não está tudo bem. E que nós vamos separarmos por ela, porque aí ela veio me dizer que ela achava que ela era culpada da separação. Eu falei, nossa. Aí foram dando os testemunhos deles aí para mim, eu fiquei extremamente emocionado. E aí finalmente esse homem que estava chorando se aproximou, olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, quero te dizer duas coisas. Eu falei, pois não, ele falou assim, enquanto eu me lembrar de você, eu vou orar por você. Eu vou orar por você todos os dias da minha vida. Eu falei, amém, eu recebo, eu agradeço. Ele falou assim, e a segunda coisa, eu sou o pai do adotivo. Eu falei, entendi. Aí sorri, baixei a cabeça, olhei nos olhos dele e falei assim, ele entendeu então, né? Aí ele abriu o goé, chorou, falou assim, entendeu, finalmente ele entendeu. Falei, que bom que ele conseguiu mudar a forma de ver. Fico feliz por ele. Ele falou, você não está entendendo. Não vai haver um momento na minha vida que eu não vou orar por você. Pô, meu irmão, eu fico feliz, mas entenda, eu só fui instrumento. Era o momento em que Deus precisava falar com ele e ele estava apto a ouvir. E Deus me usou. Se não fosse eu, seria outra pessoa. Ele, não, tudo bem, mas foi através de você. Eu falei, ok. Eu aprendi com o meu mentor que a gente não deve abrir mão da gratidão. Porque às vezes é tudo que a pessoa tem, né, Rubens, por nós. Então deixa a pessoa demonstrar. Então eu aceito, eu recebo. É isso. Eu apenas alertei para alguns pontos de vista. Naquela época eu já falei dessa piedade, entender, há dificuldades. Nós somos imperfeitos e seremos por muito e muito tempo ainda. Só deixaremos de ser imperfeitos, talvez, no 5º nível de planetas. Porque eu acredito ainda que só mesmo depois do 5º nível, que nós seremos agora cidadãos do universo e não de um planeta específico. Lembrar disso, apiedar-se, saber, todos erramos. Alguns erram conscientes, alguns estão errando inconscientes. Alertem, conversem, sentem, contem para os seus pais as mágoas que você tiveram e busquem em seu coração dizer, de verdade, mas isso não me fere mais. Eu finalmente me libertei da mágoa. Hoje eu entendo o que eu não entendia. Libertem-se. Não façam como eu fiz. Como eu disse, eu não lamento, mas houve um aprendizado. Por isso, a fala do Robinson no início, quando Paulo de Tarso fala ao povo de Tessalônica, né, estuda tudo e de tudo retendes o bem. É isso. Eu estudei, retive o bem daquilo que eu passei. Mas aprendam com o erro. Acordem. Valorizem. São pessoas ainda que cometem erros que nos deram a oportunidade de estar aqui, de sermos quem somos. E isso por si só já é um benefício que eles nos deram, mesmo eles tendo sido ou ainda sendo indivíduos relapsos, mas merecem sem dúvida a nossa piedade. A dor deles deve nos incomodar. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, à casa através que me convidam. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre todas as bênçãos em suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo.
Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ele ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Por enquanto, esta é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos seus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague o último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundícia. Lembrando que nós temos que aprender a ser caridosos, até mesmo com aqueles que nos falham. Eu encerro com uma fala de Vicente de Paulo, primeiro explicando, depois honrando o mestre, na forma que ele falou. Ele diz que a caridade verdadeira deve ser sempre feita, e não importando a quem. Mas ele diz assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. E Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela noite. Nós que agradecemos você, tá? Pela palestra da noite de hoje. O Júlio Penha, o João Tamoraí, Silvana Lopes, nosso amigo, né? Estava e vários outros aqui que assistiram ao vivo. Ok? Então, Jesus possa te amparar agora sempre. Nós queremos fazer alguns pedidos aqui, como sempre, né? Não tem jeito. Nós temos uma campanha permanente de mantimento, doação de mantimento, em poucas famílias que a gente atende. Mas a gente tem passado algumas dificuldades com relação a isso. Às vezes a pessoa chega aqui e não tem nada, né? Então quem puder trazer alguma coisinha aí para ajudar, a gente agradece. As atividades do centro estão ali no quadro, mas estão lá fora também, num banner que a Martinha fez, né? Então tem todas as atividades do centro ali. Vocês param ali, dão uma olhadinha. E a gente agradece aí a todo mundo que tem colaborado. Nós provavelmente vamos fazer um almoço dia 28, né, Marta? De maio, né? Mais ou menos, o que ficou decidido. Depois a gente vai anunciar direitinho, principalmente no início do mês de maio. Vai ser como foi da outra vez, né? Drive-thru, chega aqui, pega o Marmitex e leva, um combozinho, tudo muito bem feito, com muito carinho. Costuma dizer que a comida do centro não engorda, né? Não altera a pressão arterial, nem a glicose, tudo frutificado, né? Mas não deixa de tomar os remédios em casa, não, é bom, ajuda bem, né? Mas, então, é com isso que a gente mantém a casa, né? Nós temos várias despesas. Isso aqui é um prédio que vocês olhando lá de fora não tem noção, mas lá atrás nós temos terceiro pavimento. Então, tudo isso requer manutenção, uma série de coisas, né? Está aqui com o coordenador da sopa também, que a gente agradece, a sopa que tem todo sábado aqui, que a gente leva de comunidade carente, lá em Pinheiral. Então, ou seja, toda uma atividade que requer auxílio, ajuda dos frequentadores, né? Aqueles que pagam as suas mensalidades aí, procurar também dar sempre uma forcinha colocando em dia, porque é com esse dinheiro também que entra no caixa do centro que a gente faz as atividades da casa. Ok? Então nós vamos encerrar essa primeira parte, depois nós vamos passar para a sala de passe. Aqueles que tiverem necessidade aguardam no salão, e os 4 ou 5 passistas aí presentes em condição depois se dirigem à sala de passe. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que nos ampare o nosso amigo Santana, sua companheira que está aqui, o seu sobrinho, né? A namorada dele, a companheira dele. Então, que todos vocês que estão aqui presentes no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí, nas mídias sociais, no Facebook, amanhã se aparece como todas as outras, estará também no YouTube. Então nós agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui e queremos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim, com essa prece, nós encerramos a primeira parte e passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Boa noite a todos, muita paz.